Oi humanos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Hoje vamos falar sobre o pan-africanismo. Se és africano ou fazes parte da diáspora africana, esse vídeo é especialmente para ti. Porque o pan-africanismo não é simplesmente uma filosofia, é uma ferramenta essencial para mudarmos o futuro e o rumo da África. De forma muito resumida, o pan-africanismo é uma filosofia e um movimento político que prega a união de todos os africanos, tanto em África como fora dela. A ideia principal do pan-africanismo é simples: a África só será de facto livre quando todos os africanos forem unidos. Africanos dentro do continente e fora do continente, ou seja, diaspóricos. Mas não é apenas uma união simbólica, estamos a falar de uma união política, económica, cultural e até mental, psicológica. Obviamente que o pan-africanismo rejeita a ideia que a África deve depender da Europa, do FMI, etc. Ou seja, instituições ocidentais. O pan-africanismo rejeita tudo isso, porque ele vê que se nós continuarmos a begging for help, né? O pan-africanismo rejeita a ideia de que a África, para se desenvolver, precisa de instituições como o FMI ou os países ocidentais. Como Thomas Sankara diz, nós não precisamos de apoio do FMI para industrializarmos o nosso país, né? Mas o presidente angolano acho que não concorda muito com isso. O movimento pan-africanista surgiu fora do continente africano, principalmente nos Estados Unidos e no Caribe. Fruto do quê? Da colonização, da escravidão. Essas populações africanas na diáspora viviam na pele o que era a segregação, não tinham direitos civis e sabiam muito bem o que era ser escravizado. E eles notaram que o problema não era só individual, não era só ali naquele país, muito pelo contrário. Enquanto eles que estavam fora da África sofriam com este problema, quem estava em África sofria com o colonialismo de igual modo. Então eles viram que o problema é global, ou seja, a solução também deve ser global. Várias figuras marcaram o movimento, a filosofia pan-africanista, como por exemplo Marcus Garvey, que defendia o orgulho negro e o retorno à pátria, ou seja, ao continente africano. Assim como Du Bois também, que foi o primeiro a organizar muitos congressos pan-africanistas. Outro foi Kwame Nkrumah, que defendia a união política e cultural de África. No Burkina Faso tínhamos Thomas Sankara, que defendia o pan-africanismo como uma arma de combater o colonialismo também. E obviamente é até hoje, né? Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Machel, todos estes tinham algo em comum. Viam a África como um todo, unificada e não como países individuais. Ou seja, o panafricanismo é historicamente um movimento anticapitalista. Por quê? Porque o capitalismo sustentou-se e criou-se principalmente com a escravidão dos povos africanos. Ou seja, com a escravidão, colonialismo, exploração da mão de obra barata, a exploração das nossas riquezas e etc. Para nós, os panafricanistas, o capitalismo não trouxe desenvolvimento para a África, muito pelo contrário, trouxe dependência e veio romper com aquilo que é o comunitarismo africano. Isso, não há debate contra o facto de que todo panafricanista é um anticapitalista, ou seja, é um socialista. Por isso, a maior parte deles era de esquerda, defendia o socialismo, uma economia coletivizada, onde o poder popular tivesse mais que força. Completamente o contrário do que temos em Angola, em maior parte dos países africanos, se não a exceção da Aliança do Sahel, né? A lógica é simples: se a África continuar a servir interesses estrangeiros, a África nunca será livre. Hoje em dia nós podemos praticar o panafricanismo de forma muito simples, mas eu acho que é eficaz, que é primeiramente combater ideais colonialistas, ou seja, ideias trazidas pelo colono, como o cristianismo, o próprio capitalismo, o consumismo exacerbado, valorizares aquilo que é a cultura africana, aprenderes a gostar do teu cabelo, são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Apoiar empreendedores, empresários africanos, olhar a África como um todo e
e não como um continente fragmentado. Tudo isso faz diferença no final do dia. Mais importante do que isso é mesmo o quê? Libertar a nossa mente das amarras coloniais, libertar o nosso pensamento sobre a predominação de padrões eurocentrados, padrão de beleza, música, a ideia de verdade. Tudo isso nós temos que descolonizar a nossa mente. Este é o passo mais importante para, de facto, nos tornarmos panafricanistas e pormos o panafricanismo em prática. E tenho que dizer, né, obviamente, tendo em conta da raiz do movimento panafricanista, nunca existiram panafricanistas fascistas, nunca existiram panafricanistas que colaboraram com fascistas. O que eu quero dizer é, Jonas Savimbi jamais seria ou foi um panafricanista, pelo mero facto de ter colaborado com o regime apartheid, porque é exatamente isso que o fascismo defende, hierarquia racial e etc. O panafricanismo rejeita o fascismo, o capitalismo e as ideologias ocidentais e o controle dos ocidentais, dos regimes imperialistas, né, da nossa economia. Panafricanismo sem ação é o mesmo que nada. Precisamos fazer por África. Sem organização, sem estratégia, não adianta nada. Não basta só ter amor à pátria. É preciso começar a fazer alguma coisa. Nós começarmos a fazer alguma coisa por África.